Shalom! Aqui é Mili Melo e eu desejo que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente, o seu coração, esteja na sua casa, nos ambientes onde você estiver, por meio da obra do Espírito Santo e por meio da tua confiança e fé em Deus. Shalom na tua mente e no teu coração. Aqui é Mili Melo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O meu desejo é que a palavra que vai ser liberada, a boa semente da palavra de Deus, não só germine, mas cresça, arvoreça e dê frutos em você e através de você, para te favorecer e favorecer todos aqueles que te cercam, em nome de Jesus. Hoje eu trouxe uma palavra inspirada em algo que eu disse no último vídeo. Eu falei sobre os passarinhos. Eu dei um exemplo de uma mamãe passarinha que estava ensinando um passarinho voar aqui na minha casa. Já faz um bom tempo, uns anos, que Deus me visita na simplicidade da sabedoria dele e me fala muito sobre os pássaros. E eu peguei algumas lições que são bem concernentes, elas são bem reais para os dias de hoje. Eu quero ler com você o texto em Mateus, eu vou ler o texto inteiro, ok? O texto de Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o 34. É um texto um pouco comprido. Mas se você quiser ler a Bíblia junto, dá uma pausa aí, pega a sua Bíblia, aproveita para estudar a Bíblia e você pode dar uma grifadinha. Nessa pausa, eu já te peço para quando você voltar, você curtir esse vídeo para outras pessoas receberem. Para o YouTube, você já ouviu essa frase? Entender que este vídeo é útil para outras pessoas. E também eu peço para você se inscrever no nosso canal, para que ele possa crescer e se fortalecer, porque esse é um canal que só tem essa missão: conectar as pessoas a Deus, trazer crença e fé no coração das pessoas em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. Eu amo ensinar o Evangelho e eu faço isso já há muitos anos. Glória a Deus. Diz assim, verso 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia
o seu próprio mal. Palavras de Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, ungido de Deus. Meu Deus, antes da gente entrar na palavra aprendendo com os pássaros, Deus, no meu primeiro vídeo deste ano, que foi o último vídeo que você pode ter assistido lá no meu canal, vejo uma palavra profética que eu entreguei para 2024. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Aquela palavra é real. Ali, Deus me deu uma chave. Aquela palavra é para os filhos. Quem é filho de Deus? Não confunda a criação com os filhos. Todos os seres que nós vemos, toda a natureza, o universo foi criado pela palavra de Deus. Esse é o testemunho que a palavra dá. Os anjos, as hostes celestes, até os anjos caídos, foi Deus que criou. Todas as gerações de seres humanos vieram a existir primariamente pela palavra de Deus e depois porque se multiplicou em obediência à ordem que Deus deu ali no início, no Éden, segundo a palavra de Deus nos relata. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero te falar quem é filho de Deus. Então eu estou falando o que é e quem é criação. Todos os animais, toda a natureza é criação de Deus, todos os homens. O homem se separou de Deus quando desconfiou da palavra que ele liberou lá no começo. Quem consertou a bagunça que aconteceu na terra e a legalidade que foi doada a um ser de trevas pelo próprio homem foi Jesus Cristo. É ele que está falando essas palavras aqui. Quando o Espírito Santo me disse os filhos de Deus, quer dizer que é aqueles que se tornaram filhos por meio de uma verdade que eu faço questão de ler, que está no Evangelho de João. E algumas Bíblias é Evangelho de São João. Mas sabemos que todas as pessoas que foram santificadas pelo Espírito e pelo sangue de Jesus são santas. Então, Evangelho de João, verso 1, não só os discípulos, nem o que a igreja, com todo o respeito que a igreja católica chama de santo, são santos. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, por intermédio do arrependimento e pela fé no Filho de Deus, foram justificados das suas más obras e se tornaram, sim, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então eu posso chamar de todas as pessoas que são a igreja de Cristo de santos. São santos. Eu sou uma mulher santificada pelo sangue de Cristo. Pode me chamar de santa? Sim, por intermédio da obra do Espírito em mim. Eu sou aquela santa que a gente costuma dar a entender que alguém que não é tocado na impureza nunca, jamais você poderia me chamar de santo, entendeu? Se eu dependesse disso, nenhum homem a não ser Cristo teve essa virtude na terra. Vou falar de novo. Nenhum homem e mulher teve essa virtude a não ser Cristo. Ok? Nenhuma das pessoas que são denominadas santas a não ser Jesus Cristo foi o tempo inteiro puro. Já aprenda isso. Filho do homem foi filho de Deus e ele não pecou. Por isso que ele pôde ser o salvador da humanidade. Como eu te disse, eu ensino a palavra de Deus já faz uns anos e eu amo ensinar a palavra de Deus. Por que que eu falei tudo isso? Porque eu falei Evangelho de São João. O que está escrito aqui, gente? Evangelho de João,
Apóstolo João, discípulo João 1, 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Evangelho de João é a revelação maravilhosa da vida no Espírito, do Espírito Santo, do nascer no Espírito. E o que o João está falando aqui? Que o Verbo vivo de Deus se fez carne, habitou entre nós, ele veio para o povo que ele nasceu, o povo qual ele nasceu não recebeu. Por causa disso, Deus permitiu que todos aqueles que crescem que Jesus é o Filho de Deus se tornassem seus filhos. É isso. E aí, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus e passa a crer nele, você ganha a nomenclatura, a adoção espiritual de filho. Não é maravilhoso, gente? Quem é filho de Deus? Todo aquele que crê que Jesus veio em carne e que ele é o Filho de Deus. Ele não foi, ele é. Porque Jesus está vivo. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor, Salvador da nossa alma, que nos redimiu com o seu sangue na cruz, está vivo. Ele reina à destra de Deus Pai. Então, hoje a mensagem é para você voltar os seus olhos para esse Salvador e Redentor que vive. Por que que eu estou ensinando todos esses princípios? O que é criação e o que é filiação? Quem pode ser chamado de filho? Quem é só criatura? Quem ainda não crê que Jesus é o Filho de Deus. Assim que você começar a ter fé nele, contar com ele, usar o nome dele, você passa a ser nomeado no mundo espiritual de Filho de Deus. E como eu faço isso? Se arrepende, fala: Senhor, estou separado de ti, quero me conectar por meio de Jesus, venho aqui diante do teu trono admitir que eu tenho erros, fragilidades, chamados pecados. Lava-me com o sangue de Cristo, me perdoa e faça uma obra na minha vida. Ai, essa oração muda tudo. Se você nunca fez essa oração, volta o vídeo aí e faça. Quero ver se você tem coragem. E ainda termina ela assim, ó, com a cereja do bolo. Espírito Santo, eu quero te conhecer, faça uma obra em mim, ainda este ano. Aí você vai entender que aquela palavra profética para 2024, por que ela é para os filhos? Porque tem tudo a ver com a obra do Papai Espírito Santo. Eu chamo ele de Papai Águia. E eu acho que ele gosta, eu sinto que ele gosta, assim. Queridos, Jesus repetiu várias vezes, o texto em Mateus, na minha Bíblia, está escrito assim, ó, as preocupações. É o tema do subtítulo que foi dado aqui na minha Bíblia, as preocupações. Esse mesmo texto você encontra no livro de Lucas 12, do verso 22 ao 34. Por Lucas usar outros termos, talvez você pegue ainda mais ensinamentos. Medita nesse texto que Deus vai falar com você. Agora vamos voltar para a história do passarinho? Já falei como é que você se torna filho. Já começamos o ano bem, né? Adotando vários filhos para Deus. Meli, como assim? Eu fazer uma confissão dessa, simples? Tranca a porta do teu quarto, meu filho, minha filha. Faz essa oração. E depois, se você tiver coragem, testemunha aqui nos comentários o que você sentiu, o que aconteceu. Faz essa oração com o coração puro. Eu quero me tornar filho, eu não quero mais ser criatura tua, eu quero ser filha. Filho. Eu quero me sentir filho. O Espírito Santo vem aqui me mostrar o que é ser filho. E se você tiver coragem, você fala a verdade do que aconteceu. É impossível
você não ser envolvido pela presença do Espírito, porque a Bíblia diz que nós fomos adotados pelo Espírito Santo. Quem faz essa oração, ele vai lá assim, ó, sabe? Galinha nos seus pintinhos, mamãe águia no seu, papai águia no seu ninho. É forte, como eu costumo dizer. Então vamos lá. E aqui está falando o pai de vocês, o pai de vocês, o pai de vocês. Eu não contei, mas a palavra pai aparece 4, 5 vezes aqui nesse texto, se eu não me engano. Umas 4 vezes, de certeza. Ele está falando, o pai de vocês alimenta as aves, o pai de vocês... Quem que está falando? Jesus! E o pai que ele está usando aqui... O pai que ele está usando é o pai da terra. Mas tem o pai de vocês com letra maiúscula. E o pai de vocês com letra maiúscula é se referindo a Deus. Toda vez que você vê pai com letra minúscula se referindo ao pai da terra, pai com letra maiúscula se referindo a Deus. O pai de vocês, que é o pai celestial, é muito mais capaz de te vestir, de te dar de comer e de te dar de beber. Isso era o suprimento básico daquela época. Ei, eu tenho algo para te dizer. O suprimento básico de uma pessoa nessa terra hoje, às vezes envolve o aluguel, a gasolina de um carro, o seu ir e vir. Eu e meu marido, nós vivemos como missionários itinerantes. E o meu marido, mesmo sendo um homem de posses, teve uma época que Deus trancou a vida dele. Deus permitiu a vida dele ficar trancada. Ele não conseguia negociar, ele não conseguia fazer nada. E nada acontecia assim na área de negócios da vida dele. Tinha um monte de coisa que precisava ser desenrolada, que estava na mão da justiça. E nós vivemos durante 2 anos e meio esse texto ao pé da letra. Vou falar mais uma vez, esse texto ao pé da letra. Porque Deus, quando nos chamou para ser missionários, não nos permitiu trabalhar. Meu marido trabalhou algumas poucas vezes, mas logo acontecia alguma coisa e ele entendia que ele tinha que parar. Porque Deus estava chamando ele, e ainda está, para a obra missionária. Isso foi um lidar de Deus com a vida dele, que trabalhou com a alma dele, que trabalhou a vida inteira. Porque esse lidar de Deus com a minha vida já tinha acontecido há muitos anos atrás. Eu a vida inteira trabalhei. Em vários tipos de trabalho que eu nunca conseguia ficar no mesmo trabalho. Me dava um enfado. O máximo que eu fiquei no mesmo emprego, se eu não me engano, foi 3 anos e meio. Talvez você se identifique comigo. Em compensação, meu marido trabalhou 28 anos numa mesma empresa. As pessoas são diferentes. Agora veja, a chamada é a mesma. Deus falou para ele e para mim. Pode sair daí. Eu vou te mostrar um caminho e eu quero que você vá por ele. E eu fiz muitas coisas porque eu sempre gostei de empreender e eu fui autônoma com pequenas coisas para o meu sustento missionário. E eu sei ao pé da letra o que é viver como um passarinho. A mamãe passarinho, o passarinho sente fome. Gente, vocês já viram um passarinho se alimentando? Meu Deus! Eu não sei quantos voos aquela mãe dá por dia. É tanto que todo mundo que acha um passarinho perdido, quando os criadores, né, as pessoas especialistas em passarinho falam, se você quer pegar um passarinho que foi deixado, que caiu do ninho para cuidar, saiba que dificilmente ele vai sobreviver. Porque para ele se alimentar, para você manter ele alimentado como uma mamãe passarinho mantém, você vai precisar dar muita papinha para ele nos primeiros dias de vida. E depois, se você educar ele em cativeiro, ele não vai saber viver sozinho. E aí tá as lições que a gente aprende com os pássaros. Gente, aguenta aí mais uns 8 minutos
que eu falo as lições de passarinho, que eu sei que eu ensinei um monte de outras coisas, e eu sempre faço isso até chegar onde eu quero. Aprendendo com os pássaros. Primeira coisa, cada um tem seu tempo, tá? Aquele passarinho que caiu aqui, eu tentava fazer ele voar na marra. A mamãe passarinha, com a maior paciência, porque o instinto tava nela. Vinha, trazia comida e ficava olhando ele de longe, voava, batia as asinhas, dava rasantes e ficava chamando ele de longe. Ele piava um pouco. Ele dormiu 2 dias na minha casa. E até ele voar, e voou, porque é o instinto dele. Tem pessoas que são como os passarinhos e você está se preocupando com elas à toa. Elas têm um pai. Vou falar de novo. Elas têm um pai. Ai, mas essa pessoa que veio na minha memória não sabe que Deus é pai dela ou não se comporta como. Então fale para ela que ela tem um pai que vai sustentar ela. Eu sei bem o que é ser sustentada por Deus. 2 anos e meio não dá para você fingir que você vive pela fé e que você é sustentado por Deus. Eis que te digo, nem uma semana não dá para você fingir. Tira todos os seus recursos da sua conta, do seu marido e coloque o joelho no chão. Joelho no chão, para quem não sabe, é um termo que a gente usa para se orar e clamar a Deus. E eu vou te dizer, eu sei o que é depender de Deus. 2 anos e meio não passam rápido. Eu já vinha de uma história, de uma trajetória de fé antiga. E eu vou te falar, a gente aprende a orar, a gente aprende a voar. A gente aprende a voar. Esse texto é real. Ele é para mim? Ele é para o meu marido que temos uma chamada missionária? Não. Ele é para os filhos de Deus. Confie no seu Senhor. Confie no seu Pai com letra maiúscula. Dobre o seu joelho na tua casa e ore pedindo para que as suas necessidades sejam feitas. Reconheça diante do Senhor que o teu braço não é capaz de te sustentar. Ou que é cansativo ser sustentado pelo seu braço. Eu só quero te dizer que essa mensagem ela está preparada aqui desde o dia que eu gravei aquela. No dia que eu gravei aquela, eu já fiz o script, aprendendo com os passarinhos. Então, é o desejo do Senhor, já faz tempo, essa palavra ser liberada, assim é. Quem são as pessoas passarinho? Pessoas frágeis, pessoas que têm fragilidades. A gente pode estar falando de uma pessoa extremamente matura, a gente pode estar falando de crianças, a gente pode estar falando de idosos, de pessoas doentes. E eu tenho algo para dizer, Deus cuida dos passarinhos. Na tua ausência Ele cuida. E se você entregar o controle para Deus, Deus cuida. Entrega o controle para Deus, Deus cuida. Talvez as histórias não terminem como a gente pensa. Como eu contei a história da minha ente querida que foi para o céu. Já tinha dado o tempo dela aqui na terra. Ela descansou no Senhor. Graças a Deus. Mas cada um tem uma história. E eu não estou dizendo que vai ser assim. E eu vi Deus cuidar daquela fragilidade com tanto zelo. O melhor lugar para ser cuidada, aquela pessoa tão querida do meu coração foi cuidada. As pessoas que você se preocupa, eu estive na terra dos meus pais e pude rever os meus irmãos no final do ano. E sabe que eu averiguei quando eu vi os meus sobrinhos, quando eu visitei a parte do meu marido também, os parentes do meu marido? Deus está cuidando de todos eles. E as nossas orações são ouvidas, porque a gente ora pelos nossos, porque a gente fica preocupado, nós moramos longe. Para quem eu estou falando aqui? Para alguém que está muito preocupado com pessoas que você ama, só que você não tem o controle da vida delas, Deus tem. E a maneira como Deus resolucionou a história de cada ente querido, cada parente meu, cada sobrinho meu, cada irmão meu,
A forma como Deus cuidou deles, os meus pais, eu não poderia cuidar. Eu não tenho condições de cuidar. Então, sai do controle, entregue o controle a Deus e pergunte para Deus qual é a vontade dele para a sua vida e obedeça. Se a vontade dele for cuidar de alguém, cuide. Mas se não for, não tome conta daquilo que não é da sua conta. Vou falar de novo. Não tome conta daquilo que não é da sua conta. O que não é da minha conta? O filhote da passarinha não era da minha conta. Eu não chamo o Espírito Santo de papai águia. Ele é chamado de o ajudador, o consolador, o conselheiro, maravilhoso conselheiro, o Deus forte atuando dentro de nós. Você acha que o Deus onisciente não é, que pode estar, tem toda a ciência, e o Deus onipresente, por meio do seu Espírito, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é capaz de cuidar das pessoas? Ele é. Eu estava orando essa semana por uma parente minha, nesses 2 últimos dias, que está muito enferma no hospital, uma tia querida. Meus queridos, Deus vai cuidar dela da melhor forma. E eu não posso fazer nada, eu não estou lá. Tem pessoas que talvez sejam responsáveis por ela. E eu não posso me colocar no lugar dessas pessoas, que foi o que eu tentei fazer entre aquele passarinho e a mãe dele. Eu poderia ter matado aquele passarinho. Poderia. Eu nem te conto que eu já fiz isso em outras épocas, mas isso é história para outro vídeo. A Bíblia diz assim, Jesus dizia assim: como Deus que cuida dos passarinhos e da erva do campo. A erva do campo foi comparada à vestimenta dela, às pétalas das flores, a beleza e a diversidade das cores das pétalas das flores, e cada jeito, né? Cada flor na sua beleza, flores. Flor é algo lindo, né, gente? É comparado às vestes de Salomão. Todo rei se vestia de linho fino, de púrpura. Roupas maravilhosas. E Jesus fala, Salomão em toda a sua glória não se vestiu como a erva do campo, que é jogada de estação em estação, ela é sazonal, ela passa, a erva do campo, ela tem a estação dela, ela murcha, depois seca e a gente literalmente joga fora ou taca fogo. Aí ele faz uma comparação e uma ênfase. Meu querido, você é filho, você não é erva do campo, você não é passarinho. Você não é erva do campo, você não é passarinho, você é filho. Quem é filho? Os adotados pelo Espírito, que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos que creram nele, no seu nome, recebem a adoção do Espírito Santo como filhos. É poderoso demais essa afirmação, não é? Não é uma afirmação poderosa? Então, se você é filho, aquela promessa ali de 2024 está de pé. E se você é filho, essa promessa está de pé. Aí ele faz uma observação. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Um verso antes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que você precisa vai ser acrescentado. Esses 2 anos e meio que eu e meu marido estivemos vivendo numa fé mais intensa, como os passarinhos, literalmente abrindo a boca para receber da parte de Deus. Deus usou tantas pessoas para nos abençoar, sem elas saberem o que a gente estava passando, mas tantas pessoas nos abençoaram, sem a gente falar nada, só dobrando os joelhos aqui em casa. E eu já vou te falar agora, não fica com dó de mim, porque se eu tô dando esse testemunho publicamente para honra e glória do nome do Senhor, é porque as coisas já aconteceram nas nossas vidas, está tudo bem. Deus mandou uma provisão forte do alto para nós. Nós não estamos mais nesse período de treinamento da fé. E o que ele quer treinar? A tua confiança nele.
Porque é justamente isso que ele fala. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Deus quer que você tenha uma fé grande. Vão ter dias que Ele vai permitir circunstâncias na sua vida para você aprender a voar como passarinho, para você aprender a depender da mamãe como passarinho, para você aprender que você é completamente dependente dele. E eu quero terminar dizendo que você não pode permanecer no controle. É o que está escrito aqui. Saia do controle. Quando você sair do controle, uma resistência vai sair de você. E o instinto da fé, o instinto de pássaro vai manifestar em você. O Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido. Fala para eles descansarem. Fala para ele descansarem em mim. Eu estou ouvindo aqui, ó, desse lado. Fala para eles descansarem em mim. E eles vão ver as coisas acontecendo mais do que se eles trabalhassem turnos dobrados. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ela é simples. Eu sei que eu falei vários princípios. Eu sempre quero ensinar tudo que eu sei o tempo inteiro, porque eu quero que as pessoas vivam Jesus e a filiação em Cristo como eu vivo. Eu vejo milagres. Se eu contasse cada detalhe da minha vida, eu vivo vida de milagres sempre, sempre, sempre. Os meus anos, os meus meses são recheados de pequenos, médios e grandes milagres. Eu vou fazer uma oração por você. Papai, a vida no Espírito e a vida na fé é uma vida simples. Ministra, continua ministrando no meu coração e ministra no coração dos meus irmãos, cada um que está assistindo. Cada homem e mulher que está assistindo esse vídeo, jovem, criança, que estiver assistindo esse vídeo e compreender e for tocado pelo teu Espírito. Ô Senhor, ensina-os a viver a vida simples de fé. Eles podem fazer o que eles quiserem com a vida deles, na vocação deles, para se sentirem realizados. Mas a verdadeira provisão e a paz que excede todo entendimento, a satisfação de tudo que fazemos, ela só vem quando a nossa vida está entregue, rendida, confiada a Ti, na crença em Ti. Então eu te peço, Espírito Santo, ministre e ensine sobre a fé que eu estou pregando. Vivifica esta palavra na vida de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. E com Ele, tudo é possível. Em nome de Jesus. Shalom na tua vida. Amém.